Fala fera, tudo bem com você? Nesse vídeo nós vamos resolver as 5 primeiras questões da prova da FAMENE 2020.1. Então se você se interessa pela prova da FAMENE ou se caiu aqui de paraquedas, já cai matando no like, se inscreva no canal e ajude o nosso projeto a crescer cada vez mais. Se você quiser baixar a prova, eu vou deixar ela disponível aqui na descrição do nosso vídeo. Então vem comigo. A primeira questão da prova da FAMENE 2020.1 foi a questão 51. Vamos lá? Trata-se de uma constante adimensional. Letra A constante elástica de uma mola. Letra B, o número de Avogadro. Letra C, o coeficiente de atrito estático entre duas superfícies. Letra D, a constante universal da gravitação. Ou letra E, a constante dos gases perfeito. Se liga, fera. A constante elástica da mola não é uma grandeza adimensional. Por que, Taveira? De onde vem a constante elástica da mola? Se liga. A constante elástica da mola vem da relação entre a força elástica e a sua deformação. Beleza? Então, se eu quiser analisar a unidade da constante elástica da mola, a unidade da constante elástica é a unidade de força sobre a unidade de deformação. Tranquilo? A unidade para força no sistema internacional, Newton. A unidade para deformação, metro. Portanto, a constante elástica de uma mola não é uma grandeza adimensional. Letra B, o número de Avogadro. Taveira, o número de Avogadro é o famoso 6,02 vezes 10 a 23. Lembra que 1 mol corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Sendo assim, nós podemos representar o número de Avogadro aproximadamente como sendo 6 vezes 10 a 23 mol elevado a menos 1. Então essa seria a unidade do número de Avogadro. O mol elevado a menos 1. Ou seja, o número de Avogadro não é uma constante adimensional. Letra C, o coeficiente de atrito estático entre duas superfícies. Fera, de onde vem o coeficiente de atrito estático? O coeficiente de atrito estático vem da relação entre a força de atrito estático com a força normal. Coeficiente de atrito estático é a força de atrito estático dividido pela força normal. Se você for analisar a unidade do coeficiente de atrito, seria a unidade de força de atrito sobre a unidade da força normal. No sistema internacional, a unidade para a força de atrito é o Newton. A unidade para a força normal também é o Newton. Ou seja, quando eu cancelo Newton com Newton, o coeficiente de atrito é uma grandeza, é uma constante que não apresenta unidade. É uma grandeza que não apresenta unidade. Ou seja, o coeficiente de atrito é uma grandeza física adimensional, que não possui unidade. Então, nessa questão 51, a alternativa correta aqui, ó, seria a alternativa C. Uma constante que não apresenta unidade, ou seja, uma constante adimensional, seria o coeficiente de atrito. Vamos olhar o restante? A constante universal da gravitação. De onde vem a constante universal da gravitação? Fera, a constante universal da gravitação vem da relação entre força, que multiplica a distância elevado ao quadrado, sobre o produto de duas massas. A constante da gravitação universal, que vem lá da lei da gravitação universal, é dada pela relação Fd²
sobre mzão vezes mzinho. Se você quiser analisar a unidade da constante gravitacional, a unidade da constante gravitacional é a unidade de força vezes a unidade de distância elevado ao quadrado, beleza? Sobre a unidade de massa vezes massa. Tranquilo? No sistema internacional, a unidade de força, Newton, distância, metro, elevado ao quadrado, ficamos com metro quadrado, e a unidade de massa, quilograma. Quilograma vezes quilograma, ficamos com quilograma ao quadrado. Então, a unidade da constante universal da gravitação seria Newton, metro quadrado, por quilograma ao quadrado. Tranquilo? Já na letra E, a constante dos gases perfeitos. De onde vem a constante universal dos gases perfeitos? Vem lá da equação de Clapeyron. PV igual a nRT. Ou seja, a constante universal dos gases perfeitos, sua unidade vem de onde? Do produto P vezes V, pressão vezes volume, sobre número de mols vezes temperatura. Se você quiser analisar a unidade da constante dos gases perfeitos, da constante universal, seria a unidade de pressão vezes a unidade de volume sobre a unidade de número de mols vezes a unidade de temperatura. No sistema internacional de unidades, a unidade de pressão, Newton por metro quadrado, beleza? A unidade de volume, metro cúbico. A unidade de mol, número de mols, seria o mol. E a temperatura, Kelvin. Tranquilo? No sistema internacional, pressão vezes volume é trabalho, energia. E a unidade de trabalho no sistema internacional, a unidade de energia seria o joule ou joule. Então ficaria joule por mol, Kelvin. Essa seria a unidade da constante dos gases perfeitos no sistema internacional. Joule por mol, Kelvin. Ou é muito comum também a gente encontrar a pressão em atm, o volume em litros, o número de mols em mol e a temperatura em Kelvin. Então você conhece também a constante dos gases perfeitos em atm, litro por mol, Kelvin. Ou seja, de todas essas alternativas, a única constante, a única grandeza física que é adimensional seria o coeficiente de atrito. Então, como eu já falei, a alternativa correta, letra C, de com certeza você vai detonar no seu vestibular. Vamos lá para a questão 52? Vem comigo. O gráfico representa a posição em função do tempo para uma partícula em movimento retilíneo uniformemente variado. A aceleração e a velocidade escalar são... A velocidade escalar inicial são... Olha só, fera. Já de cara nós temos um gráfico do espaço em função do tempo, com cavidade voltada para baixo. Eu já sei que a aceleração é negativa, mas essa informação não ajuda muito a gente, beleza? Porque todas as alternativas apresentam um valor para aceleração negativo. Beleza. Então vamos analisar aqui o seguinte. Olha só, o que você tem que saber nesse gráfico? Você percebe que ele parte da origem dos espaços, ou seja, a posição inicial é zero. Ele parte no movimento progressivo, pois a sua posição cresce com o decorrer do tempo, mas a partir do instante t igual a 3 segundos, o movimento deixa de ser progressivo, o espaço deixa de aumentar e ele passa a diminuir com o tempo. Ou seja, de 0 a 3 segundos, eu tenho um movimento progressivo, porque o espaço aumenta. A partir de 3 segundos, o meu espaço começa a diminuir. Aí eu tenho um movimento retrógrado. Então, peraí, Taveira, um instante t igual a 3 segundos me fala alguma coisa. Está falando o quê? Ele está dizendo exatamente que no instante t igual a 3 segundos acontece uma inversão do movimento.
O movimento que era progressivo, no instante t igual a 3 segundos, acontece a inversão do movimento e ele passa a ser retrógrado. E aí, como eu sei que no instante t igual a 3 segundos acontece uma inversão do movimento, eu posso afirmar que para o tempo t igual a 3 segundos, a velocidade do corpo, a velocidade da partícula, instantaneamente é zero. Sempre que você tem uma inversão do movimento no MUV, a velocidade instantânea é igual a zero. E aí, o que é que você pode fazer a partir de agora? Se liga, de 0 a 3 segundos eu conheço a variação de espaço, ΔS, e eu conheço a variação de tempo, ΔT. E aí você pode usar uma relação que muito aluno esquece no nível básico para o movimento uniformemente variado, que é exatamente a relação da velocidade escala média para o MR e o V. Tá vendo qual seria a relação da velocidade escala média para o movimento uniformemente variado? Fera, você deve lembrar que no movimento uniformemente variado, ΔS sobre ΔT é igual a V mais V0 sobre 2. No movimento uniformemente variado, você pode escrever que ΔS sobre ΔT é igual a V mais V0 sobre 2. Sendo assim, o que é que nós podemos escrever aqui? O nosso ΔS, 9 metros em 3 segundos. A velocidade para t igual a 3 segundos é zero, porque acontece a inversão do movimento. A velocidade inicial é a pergunta, isso tudo sobre 2. Tranquilo? Se você faz aqui a simplificação, 9 por 3, isso me dá 3. Esse 2 que está dividindo, ele passa para o outro lado, multiplicando. Então, eu tenho 3 vezes 2 igual a V0. Conclusão, a velocidade inicial da partícula, 6 metros por segundo. Cuidado que nós achamos a velocidade inicial, beleza? E não a aceleração. Então, a velocidade inicial da partícula, 6 metros por segundo. Já está fora a alternativa B, já está fora a alternativa C, já está fora a alternativa E. Ficamos com A e D. Tá vendo? E agora como é que eu faço para achar a aceleração? Simples. Se nós estamos falando de um movimento uniformemente variado, você, fera, pode usar a função horária da velocidade para o MR e o V. V igual a V0 mais AT. Eu sei que para o instante t igual a 3 segundos, a velocidade é zero. A velocidade inicial eu descobri. A aceleração agora é minha pergunta. E o tempo aqui, 3 segundos. Porque para t igual a 3, a velocidade é zero. Tranquilo? Eu pego esse 3A, que está positivo, passo para o outro lado negativo. Então, menos 3 vezes A igual a 6. Multiplico aqui por menos 1. Beleza? Então, eu tenho que a aceleração igual a menos 6 dividido por 3. Tá certo? Só ajeitar aqui. Multiplico aqui por menos 1. Então, nossa aceleração seria menos 6 sobre 3. Conclusão, a aceleração da partícula, menos 2 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Sendo assim, a alternativa correta para a questão 52 seria a alternativa D, de detonando no seu vestibular. Vamos lá para a questão 53. Vem comigo. A figura representa um plano inclinado em que não existe atrito. O fio e a polia são ideais. Sabendo que a massa do bloco B é o dobro da massa do bloco A, qual é o módulo da aceleração de B? Considere a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vixe, Taveira, plano inclinado, o terror da galera. Não se preocupa, vem comigo. A primeira coisa que você deve fazer
numa questão que envolve aplicações das leis de Newton, é colocar todas as forças que atuam no sistema. Vamos lá comigo? Existe uma força que puxa o bloco B para baixo. É a sua força peso. Então, eu teria aqui o peso de B. Tranquilo? O fio que está ligado tanto ao bloco A como ao bloco B vai puxar o bloco B para cima. E a força transmitida através de um fio é força de tração. Essa mesma tração é transmitida aqui e puxa o bloco A para cima, né? Então aqui também teríamos a força de tração. Par de ação e reação é o mesmo fio, é a mesma tração. No bloco A, nós temos uma força que puxa o bloco para baixo, para o centro da Terra, é a sua força peso, seria o peso do bloco A. Nós temos a força de reação normal entre o corpo A e o plano inclinado, que é a força normal. Ela sempre perpendicular ao plano de apoio. Tranquilo? Mas numa questão que envolve plano inclinado, nós estamos acostumados a fazer o quê? Pegar a força peso do bloco A, que está sobre o plano inclinado, e fazer a sua decomposição, né? Ou seja, eu posso pegar essa força peso de A e trazê-la para o eixo X. Então eu teria a componente do peso de A no eixo X. Então seria aqui, ó, o PXA. E eu posso trazer essa força peso de A para o eixo Y. Então eu teria aqui a componente do peso de A no eixo Y. Tranquilo? Como eu sei que esse bloco A ele vai se movimentar retilineamente sobre o plano, a sua aceleração tem a mesma direção do plano. Então não tem aceleração na direção da força normal, nem da direção da componente PY. Ou seja, essa força NA que está aqui para cima, cancela com esse PYA que está aqui para baixo. Tranquilo? Então essas são as forças que atuam no sistema. Beleza? E como o bloco A e o bloco B estão ligados pelo mesmo fio, a aceleração do sistema é a mesma. Então a questão está pedindo para você a aceleração do bloco B. Mas a aceleração do bloco B e a aceleração do bloco A é a mesma. Tranquilo? E o que é que eu vou fazer para descobrir a aceleração? Fera, perceba que a questão não está pedindo para você calcular força de tração. Isso não me interessa. O que é que Taveira vai fazer aqui para deixar essa questão mais simples? Eu vou considerar o corpo A e o corpo B como sendo um único corpo. Taveira, pode fazer isso? Posso sim. Nós não temos o mesmo sistema. Então eu vou considerar o bloco A e vou considerar o bloco B como sendo um corpo só. Então eu vou considerar o bloco A e vou considerar o bloco B como sendo, fera, um corpo só. Beleza? Quando eu considero o bloco A e eu considero o bloco B como sendo um corpo só, já que a força peso eu já fiz a decomposição e eu considero o bloco A e o bloco B como sendo um único corpo, essa força de tração entre os corpos não me interessa mais. A força normal eu cancelei com PYA, também não me interessa mais. E a força peso de A eu já fiz a decomposição. Então, ao considerar o corpo A e o corpo B como sendo um corpo só, eu elimino todas essas forças aqui, ó, tá? Então, eu posso esquecer a tração, eu posso esquecer a normal de A, que cancelou com PYA, e eu posso esquecer a força peso. Então, nesse meu sistema aí, tem uma força peso de B puxando para um lado e o PXA puxando para o outro. Para saber se o corpo B sobe ou desce, ou para saber se o corpo A sobe ou desce o plano inclinado, vamos comparar essas duas forças. Tranquilo? E aí a questão falou que a massa do bloco B é o dobro da massa do bloco A. Fera, se a massa do bloco B é o dobro da massa do bloco A, com certeza esse bloco A vai descer, ou seja, a aceleração do bloco A é para baixo, e com certeza do bloco B é para baixo, e com certeza esse bloco A vai subir.
Mas como eu estou considerando os corpos como sendo um único corpo, como é que fica a segunda lei de Newton? Nós sabemos que a segunda lei de Newton vai dizer que a força resultante é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Nesse caso, a massa total do sistema. Quem seria a força resultante? Tá vendo? Como eu sei que o peso de B é maior que o PXA, então a força resultante seria o peso de B menos a componente do peso A no eixo X, igual a massa total, que seria a massa do bloco A, mais a massa do bloco B, vezes a aceleração. Então, peso de B menos PXA, igual a massa total, vezes a aceleração. Eu vou calcular o peso de B e o PXA por fora, tranquilo? Lembrando que a questão falou que a massa do corpo B 2 vezes maior que a massa do corpo A. Se liga. Tá vendo? Quem seria o peso de B? O peso de B seria a massa de B vezes a gravidade, ou 2 vezes a massa de A vezes 10. Conclusão, o peso de B seria 20 vezes MA. Tranquilo? Então, aqui está a intensidade do peso de B. 20 vezes MA. Tá vendo? E o PXA? Galera, no plano inclinado, a componente horizontal do peso, a componente PX, é o produto da força peso vezes o seno do ângulo. Então, o PXA seria o peso de A vezes o seno de 30 graus. Tá vendo? Como eu faço para calcular o peso de A? Seria a massa de A vezes a gravidade. E o seno de 30 graus, 1/2. Conclusão, o PXA seria igual a MA vezes 10 vezes 1/2. Conclusão, a componente do peso de A no eixo X seria igual a 5 vezes MA. Então, eu calculei aqui, ó, o PXA e calculei aqui o peso de B. E agora nós podemos continuar nossa questão. Como é que ficaria aqui? Tá vendo? Peso de B seria 20 vezes MA menos PXA 5 vezes MA igual massa de A mais massa de B. Como a massa de B é 2 vezes a massa de A, 2 vezes MA vezes MA, isso me dá 3 vezes MA vezes A. Tranquilo, fera? 20 menos 5 me dá 15 MA, igual a 3 vezes MA vezes A. O MA aparece do lado esquerdo e a massa de A aparece do lado direito. Nós cancelamos. Conclusão, o 3 que multiplica passa dividindo. Então, nós temos que a aceleração é a relação 15/3. E quando você faz 15 dividido por 3, nós concluímos que a aceleração do sistema corresponde a 5 metros por segundo ao quadrado. Sendo assim, para essa questão 53, a alternativa correta seria a alternativa A, de arrebentando no seu vestibular. Vamos lá então para a questão 54. Vem comigo. Uma partícula sob a ação de uma força constante de módulo 2 newtons move-se em linha reta. A variação da energia cinética entre dois pontos A e B é de 5 Joule. Qual é a distância entre A e B? Galera, falou sobre variação da energia cinética, você tem que lembrar automaticamente do teorema da energia cinética. Tá vendo? O que é que vai dizer o teorema da energia cinética? Vai dizer que o trabalho da força resultante para deslocar o corpo de A até B é igual à variação
da energia cinética do corpo para sair do ponto A e chegar no ponto B. O teorema da energia cinética vai dizer que o trabalho da força resultante que atua sobre um corpo é igual à variação da sua energia cinética. Só que a variação da energia cinética, a questão já deu, ó, 5 Joule. E ele quer o deslocamento entre os pontos A e B. Como ele fala que o corpo move-se em linha reta, e a força resultante nesse caso, com certeza, é a favor do movimento e constante, o trabalho de uma força constante a favor do movimento é dado exatamente pelo produto força-deslocamento. Então, força vezes deslocamento de A para B é igual à variação da energia cinética. A força constante tem uma intensidade de 2 newtons, o deslocamento de A para B é a pergunta, e a variação da energia cinética, 5 Joule ou 5 joules. Sendo assim, a distância de A para B seria a relação 5/2. Conclusão, a distância de A até B, ou deslocamento de A até B, seria um deslocamento de 2,5 metros. Sendo assim, a alternativa correta para essa questão 54, alternativa B, de boa prova, de bom vestibular para você. Vamos lá para a questão 55 e nós fechamos essa primeira parte da correção da prova da FAMENE 2020.1. Se você já gostou desse vídeo, cai matando no like para que eu possa gravar a parte 2 com as outras 5 questões. Vamos juntos! Questão 55. A figura apresenta uma representação de uma garrafa térmica. Um dos motivos para que o líquido quente seja conservado em uma garrafa térmica é: letra A. Os itens B e C estão corretos. Ora, então vamos para o item B e para o item C. B. As paredes espelhadas impedem a transmissão do calor por condução. Opa! Essa alternativa B, ela está incorreta. Ela está falsa. As paredes espelhadas de uma garrafa térmica impedem a transmissão do calor por irradiação. Certo? Então, para que ela ficasse correta, no lugar de condução, deveria aparecer irradiação. As paredes espelhadas, como nós temos um líquido quente, ela serve exatamente para refletir as ondas de infravermelho, as ondas de calor, que batem na parede espelhada e retornam para o próprio líquido. Tranquilo? Então essa letra B já está fora. Se a letra B está fora, por consequência, a letra A também está fora. Letra C. O vácuo entre as duas camadas tem o objetivo de evitar que ocorra a transmissão de calor por radiação. Falso. Lembra que o vácuo é a ausência de partículas. E o calor que se propaga de partícula para partícula, o calor transmitido de partícula para partícula é conhecido como condução. Então as paredes a vácuo evitam que ocorra a transmissão por condução e não radiação. Então essa letra essa letra C está incorreta. No lugar de radiação deveria aparecer condução, que é a característica do calor se transmitindo de partícula para partícula. Beleza? Letra D. O material opaco do revestimento externo absorve a radiação térmica que vem de fora. Ora, o material opaco que reveste a garrafa térmica não tem relação com os processos de propagação de calor. Pode absorver a radiação térmica que vem de fora? Pode, mas na mesma taxa que um corpo absorve, ele também transmite essa energia, né? Ele também reflete, na mesma taxa que um corpo absorve, ele transmite essa energia também. Mas o que deixa o líquido quente no interior de uma garrafa térmica não tem relação com o seu revestimento externo, tá? Então essa letra D está fora.
Tranquilo? Ou seja, sobrou para a gente a alternativa E. O vidro é utilizado porque possui um coeficiente de condutibilidade baixo. E aí está correto. O vidro tem um baixo coeficiente de condutibilidade térmica, o que faz do vidro um mau condutor de calor. Então seria ideal que eu utilizasse nas paredes internas um material que seja um mau condutor de calor. O vidro é um isolante térmico, tá certo? Então nessa questão 55, a alternativa correta, a alternativa é de eu vou passar em qualquer vestibular. Fera, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal e vamos juntos em busca do seu sucesso. Até a parte 2. Valeu!